Tudo bem, pessoal? Começando mais uma edição do nosso livecast com vocês, o seu host Henrique Gasperoni. Tudo bem com vocês? Ao meu lado, Lúcio Mancini. Beleza, meu caro? Beleza, e você? Tudo certo? Mais uma edição do livecast. Fiquei um tempo sem aparecer, agora 2 seguidas. Duas seguidas, hein, cara? Mais uma, Hat-trick. pede música. É. É isso aí. Bom, antes de mais nada, deixando um recadinho para todo mundo, a galera que gosta, quer compartilhar conosco, pode seguir, dar like nas redes sociais, né? Avalia a gente ali, quando Indica para prêmios de podcast, fica à vontade. pode indicar, né? A gente aceita aí, vale a pena compartilhar esse conteúdo. Hoje a gente vai explorar um tema super importante e de alta relevância e que, cara, é impressionante que quanto mais a gente explora, sempre tem oportunidade de melhorar, que é a questão do pricing e tudo mais. Mas a gente tem um convidado que é super especial, nosso conselheiro aqui no Bramerc, o Pedro Henrique Brito, que tem uma larga experiência aí na área de pricing, trabalhou em empresas como a Nacional Gás, Ambev, tem muita experiência, a gente vai falar muito a respeito. Pedro Henrique, tudo bem, meu caro? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Queria que você começasse a contar um pouco, a gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui, como é que foi a sua experiência com a Boêmia dentro da Ambev, né? Você falou que foi algo interessante. Conta essa história pra gente. Cara, essa é uma história que eu acho que daí que eu comecei a gostar de preço, né? Porque recém-contratado da Ambev, eu acho que hoje que se eu tivesse lá, tinham puxado minha orelha bem forte. Ixi. Porque, pensando uma coisa, moleque, menino, 23 anos de idade, vontade de vender, botaram uma meta para mim para vender Boêmia e eu tive uma excelente ideia. Vou baixar o preço de Boêmia ao preço de Antártica, que em Fortaleza era a marca líder. Falei, não tem noção. Vendi Boêmia, bati a meta em 3 meses. Teve um problema depois. Até hoje a Boêmia sofre para subir preço. Ninguém mais. Ou seja, acabou a marca, Você acabou posicionando como acabou passando marca não premium e tá aí. Aprendi da pior forma. Isso é bem legal. A gente vai explorar um pouco mais à frente isso aí. Eu queria que você explorasse um pouco sobre essa questão da mentalidade de pricing dentro das empresas, sabe? Como é que a empresa sai de uma cultura ali de eh, apenas olhar para pricing a partir de margem ou entender para começar a olhar como pricing de forma estratégica, sabe? Como é que a empresa faz essa transição? Como é que você vê essa mudança de mindset dentro das empresas? Legal. Henrique, assim, eu gosto sempre de contar como sendo uma jornada, né, cara? É uma historinha. Às vezes a gente quer ser empresário, fala que vai ser empresário, mas a gente não quer pagar para ser empresário. Então, tudo que está na moda, então o pricing está muito na moda, as pessoas dizem que querem ter uma área de pricing, mas não querem pagar para ter uma área de pricing. Uhum. Porque às vezes você vai ter que ter uma dor de barriga ali acreditando naquilo. E é essa jornada que você tem que entender em qual parte você está. Então, que eu passei, então, passei pela Ambev, fiz consultoria em várias empresas, e quando eu enxergo isso, o que que eu vejo de bacana? É que primeira coisa tem que saber em qual estágio a empresa está. E uma das coisas que eu vejo é você perguntar, a área de price vai estar ligada a quem? Isso vai me dizer muito o modelo organizacional de pensamento. Se ela estiver ligado ao CFO, saiba que é uma área de price que vai ter que estar olhando muito mais custo, o CMV ali muito na risca, né? Se ela está ligada no marketing, ela vai estar olhando o posicionamento de marca, já está mais avançado, vamos dizer assim. Se ela está ligada ao comercial, ela está em uma área de price para buscar volume. Mas se ela é uma BU única, aí sim, é uma área de price que vai tentar circular em todos os ambientes. Faz uma analogia com o futebol, se tá no marketing, eles são o cara lá do meio de campo, se tá no financeiro, é o cara da defesa, se tá no comercial, é o cara do ataque, pro volume. Uhum. Só que eu acho que o Price ele não tá em nenhuma dessas áreas. Ele é mais o professor ali do lado de fora, é mais o técnico ali. Vai olhar quem tá precisando de mais ajuda e vai dando a cartada para que o negócio funcione. Então, eu acho que tem um pouco de entendimento muito bem em qual parte você tá de maturidade e que a empresa quer estar, entendeu? Eu acho que participa um pouco disso. E como é que você vê hoje o mercado brasileiro nesse aspecto? Porque
Uma coisa que eu percebo é que determinados mercados, me parece que a área de pricing são mais tem uma evolução muito maior, e alguns outros mercados um pouco menos, né. Tem Perfeito. mercados que tá na defesa, tem mercados que tá no ataque, você pega, sei lá, vou dar um exemplo leigo aqui, quem não tem experiência como você, mas eu vejo talvez, sei lá, um mercado de companhia aérea, né, o pricing ele é extremamente sensível, né, uma área Uhum. que deve estar à frente ali Uhum. nesse E sentido. automatizado 100%, basicamente. Total, totalmente É, dinâmico ali. é bem sensível, né, nesse Sim. aspecto. Alguns outros mercados você vê que não nem tanto, né. Como é que você vê nesse cenário? Cara, o que eu vejo é o seguinte, é até as palavras que a gente vai usar, quando você vai tentar mudar uma cultura de price, tem que saber usar a palavra correta, para não mexer com a vaidade das pessoas. Esse é um grande Uhum, problema, é uma das grandes coisas que a gente tem que correr atrás. Dá um exemplo para você, eu chegar numa empresa de óleo e gás e vou falar que: "Não, essa empresa não é madura suficiente para ter tal etapa de price". Cara, o cara assim, como é que pode? O cara chega aqui e dizer que eu não sou maduro, o meu produto está mais de 100 anos na prateleira, como é que vai não estou falando do seu produto, estou falando do seu mercado. Às vezes o cara é uma commodity e tudo bem. Então, o cara tem que olhar mesmo o custo, alguns tipos de variações diferentes. Se o cara não quer construir marca, não quer ter ganho de valor dinâmico. Já tem um outro mercado que é as empresas que estão lá, elas saem da commodity e vão muito mais para marca. E aí você deixa de sair de uma área de price e vai para uma área de valor. Que qual é a grande diferença? Price é o que a pessoa topa pagar e valor que ela topa levar. É coisa completamente diferente, uhum. é bem distante entre relação preço e relação valor. E aí essa mudança que às vezes as pessoas têm que ter. E a área comercial, que é linha de frente, ela tem que começar a entender isso. Então não adianta você chegar com uma tecnologia gigante, como tem a gente pode fazer uma brincadeira com o Uber já aqui, Sim. que eu fiz também lá no Price Day, que é bacana, que você vai entender o que é price dinâmico. Só que não adianta pegar essa tecnologia e colocar numa empresa que vende, sei lá, uma commodity, vende, sei lá, cimento, sei lá, vende pedra. Cara, completamente diferente. Então, Uhum. será que aquela maturidade daquele mercado realmente tem que ser? E aí é uma decisão mais macro, onde o conselho daquela empresa, o C-level daquela empresa quer gerar valor ou quer continuar numa guerra de price? E aí tudo isso vai mudar completamente o estágio que você tem que pensar numa área de preço, entendeu? Legal. Uma área de revenue. E quando você vê essa questão de precificação, você trouxe o Uber, né, uma questão muito clara que existe as Isso. precificações dinâmicas ali, né, de acordo com a demanda, o horário, a disponibilidade de N motoristas, tudo não mais. só isso, se a gente quiser pegar agora, fazer uma brincadeira, se a gente botar daqui para um ponto qualquer, vocês 2 quiserem testar, eu lhe garanto, vai dar o preço de nós 3 diferente. Sim, Uhum. sim. Por que vai dar preço diferente? Porque ele começa a enxergar o teu perfil de consumo. É. Exemplo, o algoritmo começa a entender, o Henrique, ele topa, tu vê que dá 2x, ele aceita. Ele é um cara que tá mais no black, é um cara que tá, o outro não, o Pedro Henrique aqui, eu já sou um cara muito mais de Uber X, vamos dizer. Sim. E ele começa a entender essa dinâmica e ele começa a mudar o preço de acordo com o que o cliente topa pagar. E até baixar para te convencer a experimentar, né. Eu já vi esse Isso, case. é exatamente isso Tentou também. trazer inclusive para o Pricing Day, que é É a isso. oferta do então se você pegar muito black, ele já ignora a possibilidade que você não vai pegar o X. Então ele Uhum. pensa num preço justo para o black. Uhum. Agora se você é um cara que está muito no X, chega a tentar black e não vai, ele começa a baixar o black para você experimente o black para ver É se você é exatamente um isso. usuário black. Então tem muito mais do que só preço, né, no Muito final das mais, contas. muito mais. É exatamente isso. Isso é legal, que às vezes as pessoas, elas não topam pagar a jornada. Então, Pedro, fizeram uma pergunta para mim uma vez, mas isso é muito comum, muito fácil no e-commerce. E no e na parte do varejo tradicional, o que que você imagina? Falei: "Porra, boa pergunta". Muita gente poderia dormir com falar: "Não vai funcionar, não existe isso". Uhum. Mas outras pessoas podem dormir e falar: "Como é que eu consigo fazer isso?". E aí ficou essa pergunta, eu falei: "Bacana. E se a gente começar a trabalhar com cupons de desconto? Onde o preço da gôndola não se altera, mas eu vou dando cupons de desconto para cada um de vocês,
que eu vou, não precisa, eu posso dar R$10 para você, como posso dar R$1 para ele experimentando. Então, existem modelos de eu fazer uma precificação dinâmica como forma de desconto, ou com forma de cupom, com forma de alguma coisa que eu vou ativar aquele meu CRM, aquele meu funil de vendas. Uhum. Então, isso eu estou falando uma coisa muito mais avançada. Tendo em vista que a grande maioria das empresas querem isso, mas não querem passar pela jornada. O que que é a jornada? A jornada, tem um livro até o The Journey of the Pricing, que ele fala exatamente isso, que são cinco estágios, né? Onde o estágio 5 é o master e o estágio 1 é o ad hoc. Então, assim, mais de 90% das empresas do mundo estão no ad hoc. Menos de 1% das empresas no mundo estão no master. Então, não adianta você querer ser master se você não vai passar por cada um degrauzinho que você vai subindo. Uma equipe comercial, ela não vai estar preparada a entregar valor se ela foi acostumada só a entregar preço. E aí eu pergunto, a área comercial está disposta a correr um risco de perder cliente? Correr um risco, não estou falando que vai perder, tá? Uhum. É correr um risco de perder supostamente um cliente, porque durante 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, ela só fala de preço e ela não fala de valor. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, entendeu? Que esse é Total, um grande diferencial. Acho que total. grande você até se comentou um pouco, e engraçado porque em várias áreas que a gente conversa aqui, a maturidade da área está muito relacionada à independência que ela tem, né. Sim, Então, seja de marketing, vendas, seja de compras, dependente, né. Quando a gente fala de ter uma área de price como uma BU, entrega uma maturidade alta, né. total. Porque, naturalmente, um price embaixo de um marketing vai pensar em valor, né, vai falar pouco de preço, de custo, Vamos e falar de do outro regra de lado preço, vamos dizer assim. vamos imaginar esse aspecto. Mas imaginando um cenário ideal onde o pricing tem uma autonomia, eh, existe o desafio da cultura a ser passada para as outras áreas, né. Porque, naturalmente, se um diretor comercial trouxe um profissional de pricing, é porque está com a expectativa de resolver uma dor dele com pricing, e aí você tem um embasamento e vai brigar com outro cara e vice-versa. Mas imaginando esse cenário onde pricing tem independência, como que você enxerga o melhor caminho para o profissional que está lá de pricing sozinho, Legal. lutando uma batalha, para tentar entregar para a companhia, né, para a empresa, essa estratégia, tendo um comercial que de forma natural, né, conhecendo a nossa realidade aqui, vai falar de preço sempre, e um marketing que vai estar sempre lutando por um produto que gere mais valor. O que você imagina que seja uma boa prática para passar para o pessoal aqui? Vamos lá, uma boa prática pode fazer o que eu passei lá pela Boêmia, né, deixei no comercial e depois a pessoa joga e fala assim: "Agora aumenta preço". Aí o cara não consegue mais aumentar preço. Eu falei: "Tá vendo? Com preço é a melhor forma de aumentar volume, mas também é a melhor forma de acabar uma marca". Uhum. Basicamente é isso. Então pode ser uma melhor prática essa brincadeira que eu na pele eu sofri, né. Mas o que que eu vejo aqui, gente, brincadeira à parte, eu acho que quando se torna uma BU, a área de price ela tem que ter a maior parte dos funcionários mais sênior, porque ele tem que entender que todo tipo de negócio que ele vai impactar, ele tem que estar muito casado com toda a parte a parte de comunicação, a parte de posicionamento de marca, para ele saber qual é o range de preço, qual é o concorrente que ele tem que bater, qual o índice de preço, qual o preço relativo, para ele começar a dar direcionamento de que eu sou, qual é o meu posicionamento. Ele também tem que estar muito aliado com o comercial para que como esse comercial, em cima de uma régua de preço dessa, vai gerar volume. Ele também tem que estar alinhado também com uma área financeira para saber, beleza, como é que a minha margem em reais 1.000 vai estar sendo impactada para pagar o OBZ, certo? Basicamente, o OPEX, né? E também tem que estar alinhado com a parte de operações. Como é que eu consigo melhorar a eficiência operacional para que eu aumente vamos dizer, a minha cubagem do caminhão para eu poder entregar com mais eficiência e um alto volume em poucos clientes. Então, basicamente é isso. Então, E o marketing ainda para entregar o valor que a empresa que eu espera. falei, que é exatamente a questão lá do inicial, que é saber o posicionamento da marca. Então, Exato. assim, então ele tem que saber transitar muito bem. Então, quando ele se torna uma BU, ele é uma BU que basicamente é a espinha dorsal da empresa. E aí você vai ter que ser uma área que você vai ter
contato direto, normalmente é uma área de planejamento estratégico, está ligado a essa área de pricing, que é o que vai direcionar todo o planejamento estratégico para frente. É basicamente isso, tá? Então, assim, é o melhor dos mundos, mas uma baita numa responsabilidade você ter que lidar totalmente com isso. Porque às vezes as pessoas querem resultados de curto prazo. E aí você acaba tendo que, como é que eu vou baixar volume, subir rentabilidade, porque a empresa não está saudável, tem que gerar caixa, ou então tem que ganhar market share, tem mil coisas. E aí como é que você vai equilibrar esses pratos? Então teve uma vez quando eu estava dentro de uma BU dessa de somente price, planejamento estratégico, eu estava no sinal ali, pertinho da Paulista, tinha um cara com um cado em cima de uma cadeira, a cadeira em cima de uma bola, e ele com três jogando o facão pra cima. Eu falei, pronto, ali sou eu. Ali É é o a área Price, de tá ali. price. É a área de price. Esse cara não Sim. pode cair, entendeu? Agora entrega a mágica, Entrega tudo. Então, caixa. é isso. Quando você tá a área de price dentro de cada um desses que você não é uma bio única, aí você tem que saber exatamente como jogar o jogo. Que é isso que você tem que saber. Então, se eu tô dentro do marketing, eu vou ter que entregar o que para o comercial? Um range de preço, onde tem um mínimo e tem um máximo. Onde você vai bater na regional X da marca A, na regional Y, marca B. Então você vai direcionando um pouco mais de posicionamento. Isso é ruim porque você trava qualquer tipo de oportunidade de volume extra. Porque o cara está olhando só posicionamento de marca. E aí o que, que acontece? Você acaba fomentando você estar numa distribuição ponderada, somente dos maiores. E como é que eu posso aumentar minha distribuição numérica, que é onde vai vir minha boa parte da minha rentabilidade? Então, se você não olhar isso, o marketing não vai te dizer isso. Se eu estiver ligado dentro da área do financeiro, pior ainda, porque isso vê custo. Então, é só margem, talvez. E aí o cara vai olhar só margem. E aí o cara, não, prefiro verticalizar volume. E no comercial, o cara vai querer o quê? Volume. E aí, cara, então você tem que saber equilibrar. Então, você passar por cada um bom profissional de pricing, tem que saber um pouco das dores de cada um dessas BUs, para saber o que cada um realmente está esperando. Porque a área do marketing, ela é uma área que não está olhando o curto prazo, está olhando sempre o longo prazo. A área financeira está sempre apagando incêndio, porque está entregar Para trás. olhando para trás. E a área comercial é valer um presente. Então, como é que você tem que transitar em cima disso aí? Então, é bem complexo essa área de price, você está sabendo como jogar em cima de cada uma parte dessa aí, entendeu? Porque além, complementando ainda, você ainda tem uma questão de timing, né, porque você Sim, tem que olhar muito bem em que momento você vai fazer determinada estratégia daquele produto para saber se é o momento ou se é o produto adequado e, tanto olhando para portfólio, né, porque total. qual é o produto, como que a gente vai, qual que a gente vai aumentar, o que vai diminuir, o que faz sentido, onde tem oportunidades, né. Você Total. tem que saber olhar para tudo isso para saber aonde Pô, você vai atacar. tem um negócio legal de portfólio que você falou, que quando eu estava na Ambev, a gente trabalhou muito. Então, na época, a Heineken ganhando mercado, etc. E a gente foi começar a analisar. Então, estava com a parte lá junto de portfólio, a parte de rev, nessas partes todas. E comercial sempre reclamando. Ah, a Heineken está crescendo, a gente precisa de uma ferramenta, uma bala de prata. Se perguntasse para o comercial, todo mundo falava, muito fácil. Pega a Estela e bota 20 centavos abaixo a Estela da Heineken, a gente detona essa Heineken. Aí eu fiquei pensando, me veio a Boêmia. Falei, rapaz, eu não vou fazer isso com a Estela. Marca que eu mais gosto de consumir. Não vou fazer isso com ela, não. E aí eu fiquei, cara, tem que ter outra saída. E aí eu comecei a gente começou, não eu não, né, meu time e tal, todo mundo, a Cleide que trabalhava comigo, a gente começou a pensar de uma forma diferente. E a Cleide tinha uma excelente ideia. Falou, Pedro, Cleide era minha pá, né, e ela falou, vamos entender a persona, para saber se realmente é o portfólio. E olha que interessante, quando a gente foi olhar a persona da Heineken era aquele cara 007. O Faria Lima lá, um cara que de 30, 45 anos, bem sucedido, tá na balada e tal, pegadozão e tal, é isso aí. E a persona da Estela? É também de 30, 45 anos. Mas Faria Lima também, mas não é homem, é a mulher. Hum. Você podia baixar o preço se você quisesse, você não ia bater, porque o público é diferente. Aí o que a gente fez? A gente falou, pô, não existe uma bala de prata.
mais. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos entender onde que é, a gente fez um white space, né, para saber onde a Heineken estava batendo, e a gente falou, beleza, a Heineken bate como 007 aqui, então vamos pegar a Spaten e vamos igualar a Spaten uma relatividade de preço 10 centavos abaixo. Pau. A Heineken não bate na mulher, então a gente segura a mulher com uma Stella Gluten Free. Comeu o preço da Heineken. E a Heineken, ela entra numa categoria que ela não se comunica, por sorte, que era o underground, o roqueiro, o motoqueiro, aquela parte lá dos pubs. A gente pega a Bex e bota. E a gente faz o sanduíche. Olha como a diferença de pricing e portfólio tem tudo a ver. E E timing, no né? fundo não mexeu o preço. E não mexeu o preço. No fundo Não mexeu o preço. Foi uma estratégia de portfólio para não mexer no preço. Preço teve preço? Teve. A preço Spaten, tem, né? a Desde Spaten que tá ali tem 10 preço. centavos, 20 centavos abaixo ali e tal. Mas não ao Mas ponto de não ao mudar o ponto. posicionamento do produto. Exatamente isso. É. Então, olha que fantástico a ideia. Quando a gente envolveu, entender o portfólio, entender o consumidor, entender o price, juntar essas três coisas, a gente saiu daquela alavanca e falar, pô, será que é só baixar preço? É, a melhor forma de, como eu gosto de falar aquela frase, a melhor forma de aumentar volume é preço. A melhor forma de acabar uma marca também é preço. Sim. Total. Então, foi uma solução que a gente teve, que eu acho que exatamente a melhor solução e a mais prudente naquele momento, da gente começar a atuar em cima do mercado e como é que a gente vai bater uma concorrente? Não sendo só por preço. Então, a área de pricing, como uma única BU, ela tem esse diferencial. Você vai ter que envolver as outras áreas para você não perder o market share, não perder o volume e entregar soluções. E todos produtos bons, né? Não é a questão aí, Sim, né? É uma questão de posicionamento. Mas bem legal esse insight, né? No fundo, a área de price gerou demandas, pegou uma problemática, não é ignorar vendas, né? Problemática vem de vendas, que tá lá sim, batendo, total. tá ouvindo lá do varejo o tempo todo. Putz, cara, tá saindo mais rápido, tá saindo mais rápido, tá saindo mais rápido. Ela trouxe o problema para dentro, porque já tinha uma cultura de que pô, pricing é o cara que vai me ajudar, que é uma cultura criada, não é tão simples assim. Sim, E depois demandou para a marketing provavelmente uma campanha específica para todas essas ações sim. e resolveu uma problemática sem mexer no preço aí. Tô falando de preço de prateleira, sempre tem, né, uma oferta ou outra, por uma questão de uma série de aspectos, né? Sim, sim. Desde validade de produto, a região, né? O mundo do varejo é altamente complexo, né? Inclusive no Pricing Day, o case que mais me chamou a atenção foi o case regional, né? A gente que está num outro mercado, né, não está inserido nesse mercado, não tem muita noção desse aspecto, né? Mas imaginar que em quilômetros de distância existem essa proporção a pagar, né? Então, uma cerveja que aqui em São Paulo nós estamos dispostos a pagar 5, 7, 8, 9, 10 reais, ela simplesmente não vende no interior de São Paulo a Sim. esse mesmo preço. E não vende. E o cara de pricing, sabendo disso, ele toma a decisão de tirar da gôndola. Então, Sim. quando a gente vai no mercado em outra região e aquele produto não está lá, não é porque não chega no marca, é porque, cara, essa marca não consegue vender esse preço. Então, ao invés de baixar o preço e aí eu tirar o potencial da marca, eu simplesmente entendo que, cara, não vou levar esse produto para essa região, porque nessa região ninguém paga cerveja R$ 7, que é uma cultura que em outra se paga, né? Mas aí uma coisa legal que tem que falar, e falando um pouco de portfólio, price, então o que eu tô falando aqui, vamos dizer assim, é uma área de price sendo a área de price mesmo ali, a espinha dorsal da empresa, né? Protagonista, né? Isso. Vamos parar pra pensar numa coisa, por isso que eu gosto de dizer que a área de price, quando ela é a BO, ela é o técnico. Tem que Hum. olhar quem vai ter que trocar, quem vai ter que substituir. Imagina uma coisa, o que você falou para mim faz total sentido, mas aqui em São Paulo tem um poder aquisitivo completamente diferente do Ceará, de onde eu sou. De Pernambuco, ou então dali da região Nordeste. Morei muito tempo em São Paulo, passei a minha vida, meus 20 anos que eu tenho de executivo, fiquei pelo menos uns 15 aqui em São Paulo. Fiquei no Rio também, em alguns outros locais. A menor parte foi no Ceará. Só que olha que engraçado. Vamos parar para pensar numa coisa. Ceará, o povo não tem dinheiro. Vai consumir Stella, vai consumir Heineken, vai, mas cada vez menos. Vai ter uma bolha ali que vai consumir, mas a grande massa vai consumir outro produto. E consumir muito cachaça. Quem quiser olhar, o maior per capita do Brasil de consumo de uísque é Pernambuco. Não sei se vocês sabiam. Não fazia a menor ideia. É o maior consumo de uísque per capita do Brasil. Eu acho que se duvidar, deve ser um dos maiores consumos, nem ser per capita mesmo. A Diageo lá vende muito uísque. Por quê? Porque o uísque é bom,
Não, é que gera status. O cara tá com uma garrafa de uísque acima da mesa. E dois, o seu reais por álcool que você vai consumir é muito mais barato que o reais por álcool por cerveja. Uhum. Então, se eu quero ficar bêbado, vamos dizer assim, poucas palavras, é muito melhor consumir um uísque do que consumir uma cerveja, que eu tenho que gastar muito mais dinheiro para chegar Você naquele toma 2 objetivo. doses, já tá muito louco agora. Nossa, A cerveja então vamos parar para pensar numa coisa. Então, lá é um outro bicho, lá é um bicho diferente. Aí tem um negócio No de. fundo, a cerveja concorre com o uísque. Mas É, aqui, na realidade de São Paulo, essa concorrência, por exemplo, eu sou da cerveja, não sim, sou do uísque. sim, Então, a cerveja não. A marca da cerveja, para mim, na hora de eu escolher, ela não tá concorrendo com o uísque. No Ceará é um outro concorrente. sim, o Essa é a Ceará, informação. tal. Esse é um insight. E aí o que que acontece? Uma coisa legal, o que que a gente viu? Quando a gente estava lá na parte de inteligência de mercado, price, etc. A gente falou, pá, legal. Então, o problema é que a gente tem que saber concorrer. Olha que interessante. A gente tem que concorrer com o álcool destilado de uma forma mais rentável, tá? E com preço acessível. Olha o desafio. Difícil. E daí veio na época, Skol Beats, que era uma bebida que tinha cor de uísque, porque se você botasse uma bebida rosa, a pessoa na beira da balada não ia andar com uma bebida rosa, ia cor de uísque, pelo menos, se fosse gostosa, porque aquela cor parecida com a de uísque, e é diferente da Smirnoff Ice, mas que o gosto fosse parecido, e, e com teu alcoólico mais alto. Veio daí. Uhum. E por isso que o foco foi lá. E depois a gente teve uma outra ideia, que essa foi mais bacana de todas, que a gente foi para Uganda, acho que foi o Uganda que eu fui lá, a gente foi lá visitar, que eles tiveram um insight legal, porque tem muito consumo de bebida destilada de forma não regularizada. Tipo, tinha aquela cachaça serrana, aquela cachaça que o cara produzindo aquele alambique lá. Então, assim, aquilo ali para ter 90% de álcool e ter 20% de álcool, a dispersão é muito alta, ninguém sabe, não tem tanto controle. E o consumidor acaba consumindo porque só tem aquele dinheiro. O cara tá lá no meio da roça, etc, tal. O que que a gente faz? A gente foi com o governo de cada um desses estados e a gente promoveu o seguinte: cara, escolhe um produto da sua agricultura. Nós vamos fomentar o desenvolvimento dessa agricultura, injetar dinheiro para poder cada vez mais acelerar mais essa agricultura. No caso do Ceará, foi a mandioca. Então, e a gente vai fazer uma cerveja de mandioca, mas somente para o estado do Ceará, exclusiva. Só que em compensação, eu quero isenção fiscal. Moral da história, a gente continuou vendendo uma cerveja, tipo, 50 centavos, 60 centavos mais barata do que qualquer outra, com a isenção fiscal dando margem maior, porque 70% da cerveja é imposto. E consumindo o produto do agronegócio. É isso. Não, é genial. E você acaba, de certa forma, vencendo um dos grandes desafios, que é passar por esses silos dentro Perfeito. das áreas. Total, Né, total, porque é muito difícil você porque o total, que eu vejo que precificação sempre tem oportunidade de você mexer alguma coisa ali no meio. Só que é muito difícil, cara. total, O concordo. marketing não quer, o comercial não quer, o financeiro tá se você fala que vai aumentar o preço ou mexer qualquer O financeiro posicionamento, fica feliz, mas o o comercial tá comercial com fala que raiva. não vai vender, o marketing fala que você acabou com o posicionamento, o financeiro fala que você não tá olhando pra marca. Cara, é uma maluquice, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é muito fácil você falar de price quando você tem uma BU estruturada de price. É maravilha. Agora, para você chegar nesse nível de maturidade, pode ter certeza que muita coisa passou. É engraçado, eu quando eu saí da Ambev, eu fui assumir como vice-presidente de a maior granja do Ceará, maior granja do Nordeste, acredito eu. Uhum. Tinha uma produção de quase 2,5 milhões de ovos dia. Então, é bem grande. Estava entre as 5 maiores do Brasil. E aí, quando eu comecei a implementar algumas coisas básicas para quem olha de price, que eu cansei de escutar. Ixi, só funciona com cerveja. Isso não funciona com ovo. Só É funciona com sempre cerveja. assim, né? E eu falei, beleza. Isso foi excelente, que eu fui aprendendo por que que na cabeça daquele vendedor falava isso. E aí tem um negócio que é interessante, que eu fiz uma analogia que é extremamente importante, que é quem vai entrar na hora de price, ele tem que pensar nisso. Então imagina Pedro, desculpa, Henrique, imagina uma coisa, eu vou te dar aqui uma mala, vou levar você numa farmácia aqui em São Paulo,
Vou pedir para você, bota todos os remédios que você tiver aí, dentro dessa mala. Você bota todos que tiver. Todos os remédios, bota na mala, a gente bota numa máquina do tempo, te leva lá para 1200, 1300. Época da Europa medieval. Aí você chega lá, com a sua malinha, te apresenta o rei tá com dor de cabeça, você vai lá dar um remédio de dor de cabeça pro rei. Passa dor de cabeça. Tem a peste bubônica, tu vai lá e cura a peste bubônica. Tu vai ali, o cara tá com problema de lepra, tu vai lá e cura a lepra. O cara tá. Você começa a curar todo mundo. O que vai acontecer contigo? Todo mundo fala: ah, eu vou virar o conselheiro do rei. Melhor. Não vai. Você vai pra fogueira. Por que você vai pra fogueira? Porque você vai mexer com a vaidade das pessoas que não entendem aquela tecnologia. Você vai mexer com o conselheiro do rei. E o rei vai falar: por que você tá agora. Você demorou quanto tempo pra você. E aí vem um cara de fora e me entrega tudo que eu tô querendo agora. Cara, tu vai fazer. Vão te meter na fogueira. E você vai morrer. E isso é extremamente importante. Você, quando profissional de pricing, que está numa área que eu sofri muito, tá? Que eu vinha de uma área que era uma área, vamos dizer assim, mais avançada de price, que eu olhava portfólio, olhava price, olhava, como eu falei aqui, alguns negócios que eu ajudei a construir, né? E eu fui para uma área que era commodity. Imagina eu falar disso. O cara falava, não, bicho, isso não só funciona na cerveja. E eu comecei sem entender, eu falei, como é que pode ser tão básico? E eu falei, não, é como se eu tivesse voltado ao tempo, se eu continuasse nessa briga, eu ia entregar valor, mas ia me jogar na fogueira. Uhum. Então, isso é extremamente importante para quem é de price, por isso que eu gosto sempre de explicar a cultura de pricing que você vai ter que ir construindo junto com as pessoas. Então, o que eu errei neste momento? Eu deveria ter, em vez de eu ter falado como fazer, eu deveria ter ido com a pessoa no mercado e ter feito junto com ela. E não ter dito como era para fazer. E aí eu vou construindo isso de pouquinho em pouquinho, uma cultura de price. Isso aí não é fácil. Às vezes a gente está ansioso. Imagina uma pessoa, como eu te disse, você chegar, tá com a solução de vários problemas e você quer dizer logo, porque você quer ajudar todo mundo. E a primeira vez que acontece qualquer coisa diferente de um planejado, pronto, já tá a desculpa pronta ali no meio. Exatamente. E você acha que o pricing, você ter uma mudança dessa cultura de pricing, passa muito também pelo propósito e posicionamento que a empresa quer ter, né? Total. E aí que Total. eu acho que é um grande desafio também, né? Total. A gente tem um exemplo, sei lá, eu gosto sempre de dar o exemplo, eu acho que é um clássico do iPhone, né? O iPhone é um dos telefones mais caros que tem, né? Mas como telefone único é o mais vendido, né? Mas a margem que a Apple tem, sei lá, 30% do mercado de iPhone, mas ela tem 90% do lucro Sim. do iPhone, do mercado de smartphone pertence à Apple, né? Então, como é que ela consegue ter só 30% de market share e 90% do lucro, né? Sim. É que ela se posiciona de uma forma e ela consegue ter esse posicionamento, né? Ao ponto de ter um concorrente que se posiciona para dizer: "Eu tenho tudo que ele tem por metade do preço". Não, e uma coisa que é E não engraçada. vende, às vezes. Não, e é o posi não, e eu digo, o posicionamento de uma marca é tão Sim. forte que levou a nascer uma, nem tô falando da Samsung, tô falando da Xiaomi, né. Sim. Cara, eles nasceram e eles falam descaradamente, "Ah, qual é diferente?". Cara, diferente é que a gente é igual, te entrega a mesma coisa, só que por 1/3 do preço. Então o posicionamento é tão forte que criou um outro posicionamento, né. Aí, uma coisa interessante que você falou, vou dar um exemplo para você. Eles entregam um preço, eles não entregam valor. Exato. Sim, sim, sim. Quero dizer para você, eu vou numa loja da Apple hoje, e o que que acontece? Se meu telefone está dando algum problema, tá com um problema, algum sinistro, algum vício, eu chego ali, o cara: "Não, se preocupe não", imediatamente o cara resolve, me dá o novo, resolve rápido. Cara, se for nessa que entrega preço, amigo, você vai penar. O cara deixa lá, teu telefone fica 15 dias na assistência técnica, você fica sem telefone e, cara, porque o cara entrega preço. Você tá pagando por preço, você não tá pagando por valor. Então a Apple não entrega só a tecnologia, ela entrega um pós-serviço ali fantástico. E isso tem valor também, Sim, muito, né. entendeu? Então tem esse lado também que tem que ser pensado. E é interessante que os concorrentes olham muito o que a Apple faz nesse sentido, até para posicionar o preço deles, né? Sim, Porque a partir do momento em que a Apple consegue lançar os produtos, sei lá, o iPhone o iPhone Air agora aí, acima de
$1.500, ótimo, porque você desbloqueou para todo o mercado que vem atrás uma nova faixa de preço que é chegar com um produto high-end na casa aí de $1.500, né? Isso Sim. é muito comum, assim, né, quando a gente vê marcas, né? Eu vejo até no mercado de automóveis, por exemplo, é interessante, né? Porque você vai para a Alemanha, você encontra BMW com roda de ferro, Uhum. mais simples, tal. Aqui no Brasil esses carros não vêm, né? A BMW se posiciona aqui no Brasil como uma marca de luxo, né? Por outro lado, a Volkswagen, que também é alemã, que, cara, se você parar para pensar tecnologia por tecnologia, os dois têm Uhum. tecnologias super de ponta, mas no Brasil você vê que a BMW se posiciona como uma marca de luxo ali, com carros acima de 300 mil e tal, e a Volkswagen não consegue entrar nesse universo e se posiciona numa faixa de baixo. Mas na Alemanha o posicionamento é igual, né? A Sim. Mercedes, Audi, BMW e Volkswagen são briga de frente às 4 É ali, porque né? assim, vamos parar pra pensar, vou primeiro fechar o assunto iPhone ali, Tá. para a gente começar no assunto carro, que é um assunto bem legal da gente falar de pricing também. Price, posicionamento, segmentação. Uhum. Então assim, o que é o preço, quando você é uma pessoa que só olha preço, uma empresa só olha preço, ela vai olhar o que é copiável. Tá. Então, o iPhone, a Xiaomi, como você falou, eles estão copiando o que é tangível, que a pessoa pode pegar e falar: "Ó, legal, isso Tem daqui 3 tem telas, 3 telas, 3 ah, câmeras, não sei o bacana, isso quê. aí é tangível, é copiável". Então, o cara pegar essa caneca com aquela caneca e produtos com olhar similaridade e falar: "Cara, esse é mais barato do que esse". Beleza. Isso é entregar preço. Agora, o que é entregar valor? É o que não é tangível, o que a pessoa não vê. É o serviço, é o atendimento ao cliente, é todo o pós-venda. Isso sim entrega valor. Que é marca também, né? Status, que também tem Status, valor, Ou né? qualquer até coisa. integração do Isso, ecossistema, né, integração do do ecossistema. Apple. Então, assim, isso, quem está olhando o preço não vai olhar isso como todo, quer olhar só um produto por produto. Então, você tem que entender a diferença quando você vai se posicionar. Uma coisa que eu acho interessante, o que que você quer? Você quer preço ou você quer valor? Cara, vou chutar aqui, acima de 90% das pessoas que eu pergunto não sabem responder. Total. Não sabe. Você quer preço ou quer valor? Porque não sabe a diferença. E tem que saber qual a diferença para saber. Porque é um outro negócio. Então, se uma Xiaomi, ela for entregar os mesmos valores que a Apple entrega, ela não vai conseguir vender naquele preço. Não vai. Porque Nem não a vai proposta. fechar, não vai fechar a conta dela, porque tem um pós-venda que é muito caro, aquele OpEx para poder girar. Então não fecha a conta. Então ela tem que meio que cortar em algum lugar. Tanto que a Samsung não consegue, né, tem que ter Isso, um vai serviço parecido, tem que chegar mais isso. perto nos E valores. aí é que ela faz. Então a Samsung ela separa até a assistência técnica dela, mas vamos pegar assim, ó, fazendo analogia, tem o Itaú Personalité e o Itaú normal. Então assim, quem é até o A alguma coisa lá da O Samsung, Galaxy e tal, tá. Galaxy tal vai para o Personalité e o outro vai para o outro. Então ele vai se segregando para mudar, tentar ofertar Ela valor concorre com os dois, no diferente. final das contas. Isso. E aí do carro uma coisa interessante, o que que acontece? Se a gente for olhar de carro, olhando price, posicionamento, olha que interessante, o mercado brasileiro de carro é um mercado muito duro, muito duro, porque o imposto brasileiro é muito alto. Uhum. Então, se você for analisar, vamos parar para pensar num carro. Corolla hoje no Brasil. Corolla hoje no Brasil está em torno do quê? De R$ 150 mil. R$ 150 mil é o quê? US$ 30 mil. Nos Estados Unidos, quanto custa ele? US$ 30 mil. Então, o preço é igual por igual. Só que nos Estados Unidos, o imposto não é igual ao imposto brasileiro, então a margem dele é muito alta. Então, como ele tem uma margem muito alta, ele pode transitar muito fácil em várias categorias, para ele poder dar preço mais agressivo. No Brasil, não. O imposto é muito alto e o poder aquisitivo é muito baixo, as As pessoas montadoras estão sempre estão enforcadas. enforcadas, por isso que a Ford saiu do Brasil. E aí, esse negócio que você falou da BMW, da Volkswagen. Volkswagen e tal, vamos passar por coisa na Renault. A Renault veio para o Brasil entregando quais são os carros. Trouxe Clio, aí depois trouxe o Scenic, que era uma nave, não sei o quê, trouxe. Hoje em dia estão o quê? Estão com os carros da Dacia, que é do leste europeu, que é o Dustin, o Logan, é tudo carro do leste europeu. Por quê? Porque é uma plataforma que não tem tecnologia, por quê? Porque ela tem que entregar carro de preço, porque a nossa moeda é muito fraca, tem uma isenção de imposto muito alta e a margem muito apertada, para poder sobreviver. Então vai ser muito difícil você pegar uma empresa, tipo uma BMW, trazer para o Brasil um produto mais barato, se ela vai perder dinheiro. Hum. Porque vai começar a ter escala, então,
Deixa eu me posicionar como um produto super premium aqui no Brasil. Só trabalho com margem aqui. Eu trabalho com Você deu um margem. exemplo, foi a própria Mercedes quando trouxe o Classe A, Isso, né, eles trouxeram o Mercedes, que era um Mercedes que tinha um custo um pouco mais barato, mas rapidamente eles tiveram que sim, descontinuar do mercado para se posicionar isso. no outro lado ali na frente, né. É exatamente isso. É muito louco. Então esse negócio de pricing, eu gosto sempre de pensar pricing como uma área de posicionamento. Você tem que saber qual é o seu posicionamento que você quer estar. O que que você quer definir? Porque para você sabendo onde você está, você vai definir qual é o preço que vai gerar uma margem X. Aí sim você tem um posicionamento bacana. Qual o segmento que eu vou atuar? Como é que eu vou mexer nos botãozinhos para poder alavancar volume, ganho de market share, etc. E direcionamento também. No fundo, acho que a Total, conclusão, a gente acabou citando 3 exemplos aqui, né? total. Decisão de prazo, de price decidindo, olha, não dá, porque existe essa decisão também. Fala, olha, a margem aqui não vai conseguir. Ou de um valor traz a margem para cima e traz para baixo também, né? É, No fim, é um alinhamento muito claro com a decisão do que quer, né? total. Mas assim, uma área de pricing, ela, na minha cabeça, ela não pode ser a área do não. Porque a área do não é muito confortável. Você falar, não dá. A área de pricing tem que escutar e falar o seguinte: opa, não dá agora. Como eu desenrolo isso? Como é que eu desenrolo isso? Que é o que eu tô te falando, que a gente criou lá a questão das marcas lá que teve de envolvimento com o governo para tentar negociar imposto, teve outro que foi a questão da Stella, virar Stella Gluten Free, virar Spaten, virar Bex. Então, teve alguns posicionamentos que não foi da noite pro dia. Demorou, mas se tivesse aceitado não dá, não dá, tá lá. Hum. Continuar do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Como é que você vê hoje dentro de uma área de pricing, você consegue dar alguns exemplos de indicadores, KPIs, Claro. como um todo para a gente entender, tá bom, o que que eu olho nesse Brasil onde até o passado é incerto, né? Vamos lá. Tudo depende do nível de maturidade que a empresa está, né? Tá bom. Então, quanto mais simples você estiver, quanto mais imaturo que você esteja, eu acho que a gente tem que começar a olhar a de price de forma mais simples. Como? Cara, será que a gente está olhando a DRE de margem até o top line, até o faturamento, em reais por algo, ou a gente olha em reais 1.000? Isso é um grande diferencial que tem que ser olhado. Porque quando você começa a olhar em reais por algo, vou dar um exemplo para você. Se eu fosse trabalhar com pedra, em vez de meu faturamento ser de. Qual é o meu faturamento? 10 milhões, 5 milhões? Não, meu faturamento vai ser qual é o reais por tonelada que eu quero ter. Porque eu elimino a variável volume. Uhum. E eu consigo tirar as ineficiências para gerar minha margem. Qual é a minha margem em reais por tom? E aí, o que que acontece? Aí eu faço uma outra pergunta: quanto é que é meu OpEx, meus custos operacionais, minhas despesas operacionais? Ah, são 10 milhões. Beleza. Se eu tenho essa margem em reais por tom, dividido pelo custo operacional, esse é o volume mínimo que eu tenho que ter. Se já tem uma meta traçada já para o comercial, tem que trazer esse volume, porque a margem tem que ser essa. Porque o imposto é esse, porque isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso já muda um patamar já inicial ali de uma área imatura. Ah, Pedro, isso é tão básico. É, mas eu garanto, tem muita gente que não olha. Eu imagino. Então isso aí é, É, uma coisa que a gente aprendeu aqui ao longo do tempo é que nada é básico. entendeu? Nada é básico. Mas isso, gente, isso é mudança. Então, assim, quando Sim. você olha de price, quando você olha de margem até faturamento até a margem, né? Então, olhando DRE como um todo, você tem que olhar reais por algo, onde o volume é consequência, tá? Depois você olha em reais 1.000, reais milhões, como você quiser olhar. Mas essa parte tem que começar a olhar. Esse é o primeiro indicador para quem está muito intermediário. Se eu já tivesse numa área mediana ali, né, tal, não tão inicial, o que que eu olharia? Eu olharia como é que está o meu percentual de margem. Como é que está o percentual de margem em relação ao meu faturamento. Para saber se eu posso trabalhar mais junto com operações para ganhar eficiência operacional. 2, o LTV também seria um bom negócio para se olhar. Por quê? Quando você trabalha com commodity, com contrato, o LTV é excelente para se olhar price. Vou dar um exemplo para você da Nacional Gás. Nacional Gás, a gente tem tinha um contrato empresarial
E o que acontece? Você vinha, como todo contrato, todo ano ele é reajustado pela inflação, etc., IPCA ou IGPM, tanto faz, dependendo do contrato, e ele tem um término. Então, depois de 5 anos, terminou aquele contrato. O que acontece? Quando ele termina aquele contrato, para quem não tem a gestão de carteira, o comercial começa a gritar. Por quê? Porque vem todos os concorrentes em cima daquele contrato. E aí o que acontece? Eu saio no patamar de preço lá em cima, e o patamar de preço, puf, Começa a cair. despenca. Despenca 50%, era a média. E eu volto a remar tudo de novo. E aí qual foi uma das estratégias que a gente tem que olhar? Cara, se eu der 25% de desconto, não 50%, só que um ano antes, para eu renovar um ano antes, Para você não correr o risco de tomar esse, essa queda. isso é gestão de carteira. Então, o LTV, para a gente começar a entender esse LTV, cara, quanto que está de desconto quando eu perco um cliente? Quanto está de desconto quando entra no bid? Então, isso, vamos dizer que está intermediário, você está olhando já a gestão de carteira. Então, o comercial, ele também tem que aprender a gerar essa gestão de carteira, mas você, que é mais interessado na área de price, tem que fazer com que os caras tenham essa gestão. Então, se você falar para ele, isso é muito fácil, ele vai falar, isso funciona com tal coisa. Então, você tem que sentar do lado dele. Olha que Funciona com cerveja. funciona com cerveja. Então, assim, mas porque eles não conseguem enxergar isso. Cara, Pedro, isso é tão óbvio. Cara, não é óbvio. Se eles conseguissem chegar, eles fariam. Fariam, mas assim, o cara tá lá garantido, eu vou correr atrás de outro lead. Lógico. E vai. E aí, quando Vai tocar no assunto do contrato um ano antes dele vencer. Não, e outra coisa, imagina numa coisa. Vai dar um desconto ainda. Antes Um ano de do cara- contrato. Mas assim, para pensar numa coisa, a gente mesmo, com companhia telefônica, cara, eu sei que é um pouco diferente, que às vezes acaba o nosso contrato, a gente nem se liga que acabou o contrato, porque o telefone dentro do nosso custo é muito baixo. Sim. Mas se fosse pro colégio dos meus filhos, eu estaria olhando todo dia, porque é boa parte, entendeu? Mas assim, Aliás, cara, tá chegando já. tá chegando. A rematrícula já mandou. É exatamente isso, é exatamente isso. Ele ainda não tem filhos, mas Não, eu tenho 3, nas então próximas edições do Livecast Deixa eu eu vou falar de é isso rematrícula. aí. E aí, cara, o que acontece? Imagina uma coisa, tu acha que eu não sei quanto que tá meu custo ali? Qualquer 10 centavozinho que me oferecerem ali, opa! Então, se o colégio vacilar ali, eu troco, basicamente, né? Entregando os mesmos valores. Então, se o cara tá entregando os mesmos valores, tá entregando pricing, ok. Então, a telefonia, quando ela é muito cara, cara, se o cara deixar entrar no bid e encerrar o contrato, bicho, quem não tem nada, o cara pode ir a margem zero. Imagina uma coisa, o meu custo operacional é igual ao seu, nós somos concorrentes iguais. Concorda que o meu custo é muito parecido com o seu? Se eu for a margem zero, é dumping? Não é dumping, eu estou margem zero, eu estou negativo. Só que eu estou pensando no contrato de 10 anos, então margem zero, depois é margem 1, margem mais inflação, e vou crescendo minha margem. O que acontece? Eu estou dando abertura, se eu não tiver gestão de carteira, para quando for aquele bid, o cara chegar até margem zero. E aí eu vou ter que falar o quê? Aí o comercial, pô, acabou meu preço. Só que será que acabou o preço? Aí se o preço está no market, o cara fala, não, teu range de preço, esse é o mínimo, esse é o máximo. Você vai perder cliente. Aí começa a ter briga. Mas será que a área de price também não pensou como comercial de como segurar esse cliente de uma forma mais inteligente? Só que aí tem uma outra questão. Quem é esse cara que está falando, chegou agora para falar que eu tenho que começar a olhar meu cliente, está no contrato? O contrato é do jurídico. Já escuta isso também, tá? Cara, tem mudançazinha cultural e aí tem que ter envolvimento, liderança lateral, não é tão simples. Sim. E aí vai pegando algumas coisas, é um bocado de coisa legal para fazer. Uma cultura de pricing. Agora, É Pedro, isso. como é que você vê a questão da IA entrando dentro dessa salada que você trouxe pra gente aqui? Porque você trouxe uma situação, várias situações, abriu a nossa mente aqui com relação à questão da precificação, de eu ter uma visão holística ali do meu negócio como um todo, saber entrar em várias áreas da empresa, saber lidar com tudo isso, mas a gente está vindo com uma enxurrada de dados, informações, tomada de decisão, né? Poxa, hoje em dia é impressionante, né? Sei lá, eu pelo menos eu tenho um hábito, qualquer coisa que eu vou fazer, eu jogo no GPT lá para fazer um double check de uma informação, ver se é isso mesmo, ver se eu tô fazendo correto, sabe? Parece que eu não consigo conviver mais sem o meu copilot ali que acaba virando o GPT, né? Uhum. Engraçado que eu vi até uma pesquisa
uma entrevista recentemente do técnico do Lakers, que ele falou que a pessoa com quem ele mais conversa no dia a dia é o ChatGPT, né? Então você vê que, cara, as decisões acabam virando ali uma ferramenta, né? E com tudo que você trouxe de tomada de decisões e análise e informações que eu vou me basear, uma IA me parece bem uma ferramenta bastante interessante para te ajudar nesse aspecto, né? Total, mas mais uma vez, as pessoas, vamos dizer assim, IA, eu sou super fã, eu sei programar em Python, sei programar em R, eu gosto muito Suja a dessa mão de parte. graxa, então. Eu Abre o capô e. isso. Então, eu comecei a pensar como é que eu poderia ver isso aí. Cara, o que acontece que a IA é uma área de price nova. Tá bom. Tá na moda, todo mundo quer ter, mas ninguém quer implementar. Exemplo, cara, eu vou podem meter um corte depois aí vocês, viu, mas assim, Hum. tem uma frase que eu gosto de falar que é "merda in, merda out". Se entrar, vai sair. O que entra, sai. Então, em que sentido eu quero falar isso? Se a pessoa não tem uma governança de dados inicial, você vai ter uma IA que vai te jogar só dado errado. Só que será que o cara quer ter a IA e fazer toda aquela governança de dados? Que, cara, tem empresa que vai aparecer consultoria, que o cara chega lá para um produto, o cara tem 15 códigos. Por quê? Porque na hora que o cara foi dar entrada na nota, o cara não digitou o código, o cara vai, não tem. Aí o cara vai lá e Cria cadastra um um novo. novo, um novo SKU. Cara, e aí? O que que vai dar? Aí tem outra coisa. O cara, olha que maluquice. O cara compra um produto de um fabricante que vem, exemplo, essa caneca aqui. E um fabricante uma nota fiscal, a nota fiscal vinha por unidade. Na próxima, o cara manda por caixa. No outro, o cara manda por dúzia. E o cara cadastra unidade, um SKU, dúzia, um outro SKU, e caixa, um outro SKU. Só que é tudo o mesmo produto. Então, o que a IA vai te dizer? Ou você vai ter que ter uma governança para fazer um depara gigante, organizar esse data lake, senão você não vai conseguir. Então, as pessoas estão querendo ter IA, mas não estão querendo ter o trabalho inicial de tratar os dados. Quer ter IA por ter, por ser sexy, né? Ser Pra sexy, falar que tá que é usando e exatamente como tal. eu falei, a questão do pricing. O cara quer ter área de price porque é sexy, mas o cara não quer pagar para ter área de price. Porque na hora que o cara for falar o seguinte, falar, ó, gente, a regra agora é o seguinte, comercial que deixar vencer carteira de contrato vai ter 10% de desconto. Mas se renovar com um ano antes, tem 25%. E tem que arcar com a consequência. Se o comercial chegar lá na ponta, sendo bem rígido, vamos dizer que não é tão Tô rígido assim entendendo, não. não, sim. Chegar lá, deixou vencer e foi pro bid e perdeu porque a área de price só deu 10%. Não, desculpa, o erro é dele. O erro não é na área de price. Só que, será que a empresa está querendo pagar esse risco e chegar pro comercial e falar, bicho, a culpa é tua? Às vezes não, porque às vezes o cara tá olhando o faturamento. E Uhum. o cara fica com aquele receio. E será que se eu bater no comercial. Total. Cara, então assim, tu tem que saber muito bem aonde tem que chegar e que ponto você quer apertar, entendeu? É um pouco disso aí. E a IA, ela é muito parecido. Então, pensa numa coisa. Se eu começar a fazer várias perguntas para IA, cara, eu não preciso mais perguntar. Porque ela vai responder o que eu quero. Porque eu tô dando os meus inputs que eu sempre coloco. Então, a minha própria IA, quando eu estou fazendo, usando o ChatGPT, essas coisas, o que que eu faço? Eu vou construindo uns projetinhos e eu vou botando livros que eu estou lendo dentro desse projeto. Eu vou alimentando vários livros PDF. Por quê? Para que em cima daquela quantidade de livros que eu tenho, ou artigos que eu estou lendo, ou alguma coisa, ela vá me gerando insights e eu vou alimentando do jeito que eu acho que não é só setado pela maneira de pensar. Eu vou Uhum. colocando outras maneiras de pensar. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes querem botar IA para tomar decisão. Decisão ainda não é da IA. Decisão é nossa. Isso pode dar uma diferença gigante de prejuízo lá na frente. E acaba tendo um viés de confirmação muito grande com a IA, né? Total. É. Porque, eu sei que eu sou corintiano fanático, né, então o Lu está de verde aqui, Sinto. mas eu fiz um teste recentemente, cheguei no ChatGPT, falei: "Eu sou corintiano fanático, fanático, não uso nada verde em casa, mas eu tô pensando em pintar a parede da sala de verde, o que que você acha?" Uhum. Henrique, se você acha que verde combina, faça.
Aí, cara, jamais, sabe? Uhum. É uma coisa que, tipo, ela deveria falar: "Cara, se você não usa nada verde, por que que você tá pintando a sua parede de verde?" É que Sim. ela, na verdade, quer se livrar, né. É, Falou: "Se você se sente bem, tá bem com isso, se sente confortável, faça", o mindset sabe? dela é te agradar, te dar uma O resposta. mindset é sempre tentar buscar um viés e, ok, me livrei daquela informação ali no meio. E o que você falou é muito legal, a ideia de você alimentar ela e trazer mais Sim. parâmetros e mais informações e explicar melhor o contexto, porque se eu colocasse na IA ali e ela entendesse melhor o contexto do não uso do verde, ela saberia que eu não poderia fazer isso, Sim. Ela sabe? te Mas eu traria acho que cores que trouxessem a mesma sensação sem ser verde, sei lá. exato, então acho que é um aspecto interessante que aí eu vejo que as pessoas o que você falou é total, sabe, cheat in, cheat out, né, se você Ah, não colocar a informação correta, cara, é o que vai vir, a tendência dela é se livrar, né. só que é exatamente o que eu tô falando. Se eu pegar uma empresa que é muito, vamos olhar IAR para price, né? Eu tenho uma empresa que ela não tem a cultura, ela tá totalmente no ad hoc, não tem processo, o melhor funcionário é o que melhor apaga incêndio, é o melhor bombeiro. Cara, desculpa, essa empresa, ela não vai ter uma governança de dados. Sem dúvida. Então, será que essa empresa precisa de uma IA? Bom, eu acho que, desculpa, eu não investiria dinheiro na IA nessa empresa. Talvez eu tivesse, primeiro, uma maturidade de organizar essa empresa, organizar os dados, fazer os silos, fazer o input de dados de forma correta, fazer a governança de como tem que ser as regras, para que as pessoas consigam, pelo menos, seguir os inputs de dados. Total. Porque, cara, nada mais é uma inteligência artificial, é um nome bonito para estatística. Porque a inteligência artificial é uma baita de uma estatística, de vários algoritmos que estão ali fazendo estatística, para te dar a melhor probabilidade do que você está pensando. Então, cara, se você fizer dados errados, vai te dar uma estatística errada. Não vai bater. E a IA, ela caiu em certo, como posso dizer assim, principalmente aqui no Brasil, depois a gente descobriu que foi fora também. A gente esteve recentemente num evento nos Estados Unidos e o CEO da Perplexity fez uma palestra lá. E ele contando um case dos investidores deles desesperados, que eu não sabia, né, uma informação que talvez para mim é relevante, não sei. Eh, Eles nasceram juntos, né, o GPT e o Perplexity, na Uhum. mesma linha do tempo. Mas o GPT bombou mundialmente muito mais que o Perplexity. E os dois estavam num processo de investimento. E aí os investidores do Perplexity chegaram e falaram: "Cara, nós somos iguais, faz a mesma coisa, eles estavam pau a pau juntos e, cara, o negócio bombou, né?" E aí chegaram no e aí o pessoal da Perplex falou: "Olha, o pessoal tá usando muito o GPT, porque o mindset do GPT é um mindset criativo, é um mindset de respostas. A gente não fez o Perplexity para isso. Não é o core dele. O core do Perplexity é biografia, são respostas, o Perplexity está Cadê? programado acadêmico. Então, resumindo, para quem não entendeu, não foi claro, se eu não fui claro, o ChatGPT foi pensado para te dar uma resposta. O Perplexity foi pensado para dizer, não sei, não tem informação suficiente. E o ChatGPT bombou na época porque a galera começou a usar para fazer perguntas básicas e óbvias, que inclusive a gente faz no dia a dia, né? E aí pegou até um certo preconceito com as IAs, a galera anti-IA, falou, cara, toma cuidado, ele vai te responder uma coisa sem base. Não. E o Perplex criou muita força lá fora, porque para projetos a qual a base faz muito sentido, né? Então, no nosso caso aqui, vou construir um material de uma aula. Eu uso qual? Faz muito mais sentido usar o Perplexity, né. Por que que eu estou falando tudo isso, né? E no fundo os investidores queriam: "Não, mas então muda o Perplexity para responder". E aí o CEO na época contando na palestra falou: "Não, cara, vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que as IAs são pessoas diferentes e servem para propósitos diferentes". Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, a gente escutando no mercado, existe uma demanda de IA para saneamento de dados. Uhum. Existem muitas empresas vendendo IAs para primeiro: "Ah, não, não quero uma IA para precificar". Não, calma. Primeiro vai contratar uma IA que vai descobrir sozinha que a caneca de caixa, a caneca de 12 E e a a caneca caneca de gás. unitária é a mesma caneca. Sim. Porque não adianta nada você contratar uma IA que vai precificar por conta própria, se ela não é capaz de entender, né, eh de sanear o banco de dados. Então, no fundo, o que eles estão chamando lá fora já é de full stack IA, que é um monte de IAs diferentes que juntas, né, vão formar a capacidade de resolver os problemas como um todo, né. Uhum. Um dos cases que a gente mais ouviu nos pricing days ao longo do ano é o case da camisa da Chapecoense, né,
no caso da morte, né, do acidente que aconteceu, que a empresa, não vou citar o nome, né, porque foi um caso triste, mas a empresa foi perseguida na internet porque o algoritmo de preço era um algoritmo por demanda, a camisa tinha lá estoques infinitos, porque a Chapecoense não é um time grande. Quando aconteceu o acidente, todo mundo começou a comprar na intenção de, putz, de ajudar, de ser solidário, e o preço subiu sozinho e provavelmente, né, a galera começou a perseguir, falou, meu, que absurdo, tal, tudo isso lá. E aí, quando até tirar do ar, já tinham prints eternos e tudo mais. No fundo, a IA do preço funcionou. O que não tinha ali era uma IA capaz de entender algo diferente Um e fazer outlier. uma pesquisa. Um outlier. Fala, cara, aconteceu alguma coisa ruim ao ponto de eu ter que derrubar esse preço, né? Então, o uso de IA, ele tem... montar esse quebra-cabeça, eu acho que sempre vai ser humano, no sentido de, cara, alguém tem que pensar, tá, mas e se o produto começar a vender por uma imagem ruim? Nós vamos programar isso ou não? Vamos deixar simplesmente acontecer, né? Ó, tem um negócio legal que eu vou tentar falar para vocês. Vamos pensar numa IA, tá? Quando eu estava trabalhando na granja, a granja, ela é um modelo empurrado, não é um modelo puxado. Que a galinha bota ovo todo dia, basicamente. É 0,89, 0,92, uma coisa assim, de ovos dia que uma galinha bota. Então, todo dia a galinha bota ovo. Então, como é que eu diria essa máquina? Só você matar a galinha, né? Então, basicamente é assim. Então, todo dia ela vai colocar. Então, a sazonalidade normal de quem trabalha com ovos é a sazonalidade de preço, não é a sazonalidade de volume. É completamente o oposto de uma indústria que é puxada. Porque o preço vai cair, o cara fabrica menos, porque eu vou equilibrar, eu não mexo no preço e eu equilibro o volume. No ovo é o contrário, você equilibra, o volume é estável e você equilibra o preço. E aí, olha que interessante. Eu cheguei pro dono da empresa e falei assim, ó, meu amigo, é o seguinte, vamos inverter? E bora, tá na moda de ESG e tal, e a gente pode usar isso a nosso favor. Vamos fazer uma coisa? Vamos mudar essa dinâmica. Vamos usar a sazonal de volume em vez de sazonal de preço. A gente segura o preço e aí, em vez de nossa produção ser de 2,5 milhões de ovos dia, vamos baixar a produção para 1 milhão. Os outros 1,5 milhão a gente compra de pequenos produtores. Cara, imagina que uma IA ia pensar nisso. Nunca. Não. Aí quando eu falei isso pro o diretor de operação, ele ficou maluco, tá maluco, quer reduzir pela metade. Eu falei, não, gente, porque a gente vai comprando, quando a gente quer, a gente compra, quando não quer, a gente para de comprar. E eu entrego valor, eu não mexo no preço, então eu fico. Porque quem trabalha com ovo, por isso que vê aqueles negócios de agronegócio, as pessoas jogando fora, derrubando, que sai mais barato jogar no lixo do que vender, porque o preço está tão baixo que você perde dinheiro se você vender. Então, como é que eu faço isso? Então, eu tenho que equilibrar. Então, foi uma maneira que eu tive uma ideia que eu acho que a IA nunca iria pensar em algo desse jeito. Porque se ela fosse alimentar todo o histórico, ela não ia pensar, peraí, será que eu inverter esse modelo não geraria mais valor? Disruptar nesse aspecto é muito difícil, né? Muito difícil. Pode ser que no futuro vai acontecer, mas eu penso nisso. Sim. E falando um pouco do que você falou do ChatGPT e da outra IA concorrente, olha como o posicionamento é interessante. Quando você olha a cabeça do, do consumidor, o consumidor quer fazer perguntas idiotas e quer receber perguntas idiotas, respostas idiotas. O ChatGPT foi lá e entregou. O outro não, o outro falou, não sei. Isso é vendável? Olha que interessante. Quando eu estava na granja, eu gastei um suor, uma energia para poder implementar ovos caipira, porque o dono não queria. Eu falei, por que que o senhor não quer? Ele, porque é o pior ovo que tem. Eu falei, como é o pior ovo que tem, que é o mais caro? Aí ele, não, pior, porque se a galinha ela está em ambiente controlado, ela não é livre, ela vai tomar menos antibiótico porque ela vai comer só ração. Ela não vai ter contato com outro bicho. Então ela não vai tomar. Então vai ter N fatores que a galinha vai ficar menos doente. E quando eu deixo ela livre, solta, ela fica mais doente. Se ela fica mais doente, ela consome mais remédio. Então é um pior ovo, segundo a cabeça dele, tá? Uhum. Aí eu falei, mas isso é a parte técnica. O consumidor topa pagar porque ele acha que é melhor. Você vai perder de surfar essa onda? Um pouco a visão técnica, que está entregando eu não sei, mas a visão do consumidor quer receber qualquer coisa. Sim. E é uma decisão de posicionamento para você poder precificar. Que é exatamente o que eu falei lá atrás. Que se você não sabe qual é o seu posicionamento, é muito difícil você precificar. Porque você não sabe o valor que você quer entregar.
entendeu? E preço e valor são coisas que são bem diferentes. Tem até o case recentemente do ovo da galinha feliz, né? É, Que é o ovo que chama, não sei se você já viu, Não vi. mas é um ovo que chama, não sei o que, da é, galinha feliz, né? que é E eles o livro de produzem gaiola. lá na frente o preço, porque é da galinha feliz. Mas aí se você comprar o da galinha triste, é da galinha feliz. É porque na complexo. cabeça, o galinha feliz, galinha triste, tá legal, é que ele fala, se a galinha está livre para exercer o que ela quer ser, ela fica feliz. Sim, Só que se ela estiver confinada, ela fica triste. entendi. Faz sentido. Faz sentido. Faz. Eu não sou biólogo para poder dizer isso aí, mas olhando o cenário, Não, do olhar faz do total. E consumidor que nunca não fomos entende. galinhas. Eu também galinha, é isso. Graças a Deus. Mas se a gente for olhar a parte de quantidade de antibiótico, remédio, a probabilidade da galinha que está solta e que pode passar uma barata ela comer do que a que está confinada vai ser difícil. Sim, nem Diferente. sabe o que é uma barata, né? Em tese, nunca nem viu. Então, teoricamente, quem vai estar consumindo mais remédio? A livre, a feliz. E aí, o que é o melhor? Sim. É a visão que a gente quer entender. Então, tudo depende da visão de posicionamento que você queira estar. E aí, quando você vê o posicionamento que o consumidor quer, lembra da história lá da Heineken, da Stella, a gente foi entender qual era o posicionamento que a gente queria antes de precificar. Então, isso tem uma grande diferença de price. Então, quando eu estou dando até o ministro, o MBA na universidade de price, inteligência de mercado e posicionamento estratégico. Cara, eu junto tudo num bolo só. Porque eu falo pra galera, cara, você quer ser uma área de inteligência de mercado, você não quer saber de pricing, não entra aqui. Você quer ser uma área de price, não quer saber de posicionamento estratégico, também não entra aqui. Você tem que saber qual o segmento, qual o posicionamento de que eu quero estar, qual o preço que eu quero estar para poder representar valor, não representar preço. É uma coisa um pouco diferente, é mais abstrata essa conversa. Pedro, a gente conversando aqui, bom, o tempo nosso já tá indo embora aqui, mas a gente tem um momento onde a gente faz perguntas padrões para os Claro. nossos entrevistados. Você já falou um pouco, mas eu queria que você repetisse uma frase de impacto que você tem e você carrega contigo nessa sua carreira. Cara, minha base de impacto é que preço é a melhor forma de aumentar volume e também a melhor forma de acabar uma marca, se você não souber usar. E um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira que você carrega contigo. Boa pergunta. Um conselho. Não é abaixo o preço, né? Não é abaixo o preço. Primeiramente, você tem que acreditar no que você vai fazer. Você tem que ter um planejamento muito estruturado e você tem que saber vender muito bem esse seu planejamento. E aí não é só depois vender. E aí você tem que saber também executar esse planejamento. Porque se você não fizer essas 3 coisas, meu amigo, você vai estar morto. Legal. E uma competência que você acha que os profissionais deveriam dominar, assim? Pode ser dentro da área de price, se você quiser. Liderança paralela. Essa aí tem que ter. Se não tiver, amigo, você tá morto. Porque é uma área que tá todo mundo. Quando dá certo, não é área de price. Quando dá errado, é área de price. Legal. E algo que você acreditou que era uma verdade absoluta, mas que o tempo te mostrou que você estava errado? Que você... Que ganhar market share era ter que baixar preço. E nem é. Como eu falei a história lá da Boêmia, que eu errei, e também falei a história também da Stella, da Heineken, etc., que também não é. Então, eu acredito muito mais em posicionamento hoje do que volume pelo volume. Legal. Pedro, eu queria que você desse pra gente. A gente tem um presente pra você aqui, ó. Porra, Você boa. falou da caneca aqui, ó. Então você vai ganhar aqui uma nossa caneca oficial do nosso podcast aqui, ó, Rapaz, coisa pra boa. você. Essa aqui veio em unidade, ó. Vem Esse veio unidade unidade. na caixa. Na caixa. Na caixa, pra complicar ainda. Então, porque pronto, tem pra unidade. Uma Verdade. unidade de price e a gente está ainda controlando estoque ainda. Não tá Então difícil. tá ótimo, bacana. Pedro, mas eu queria que você desse pra gente uma dica de uma música pra gente colocar aqui no nosso lounge, pros alunos curtirem no intervalo e tudo mais. Só vale uma, infelizmente, Tá. mas eu queria que você desse pra gente uma sugestão. Cara, uma música, toda vida que eu tô parando pra pensar em inovação, que eu acho que mexe um pouco com a minha cabeça, é aquela Don't Let Me Now, do Queen. Acho que é Don't Let Me Now, o nome da música. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, é essa mesmo, Peraí que achou do do Queen. Beatles. Não, é do Queen. Essa eu conheço, mas é do Beatles aqui eu conheço. Não, não, é do Queen. Tem uma do Queen. Se eu tivesse com o meu celular, eu pegaria agora pra você.
Não é do Beatles, não. Do Peraí. Queen. Aqui. Ah, eu sei qual que é. É essa mesmo. Essa daqui está salvo. Pô, só um Pronto. pedaço, porque senão depois Não, claro. Depois o YouTube reclama. com a da gente. gente. Não, Tá claro, salvo. Mas vai porque pra playlist. essa daí, cara, ela é animada, dá algo diferente em mim ali que mexe pra deixar a cabeça de forma diferente. E foi um momento interessante na carreira do Queen, né? Que foi a Foi. migração muito do rock para Desse. mais pop e tal. Mas, Pedro, quem quiser bater um papo contigo, quiser continuar essa nossa conversa, o encontra aonde, meu cara? Cara, me encontra no LinkedIn, LinkedIn. Pedro HM Brito, tá A lá, gente vai colocar o link aqui na descrição pode também. bater um papo comigo. Se quiser mandar e-mail também, é pedrohmbrito@gmail.com. Fiquem à vontade. Então lá, link podem procurar Pedro HM Brito, normal. Não tem Normal. nada duplicado, nada, então Não. facinho. Encontra o Pedro lá, que é craque nesse assunto de precificação. Galera, pedi para cortar aqui para o meio pra gente. Pedro, muito obrigado pelo nosso Eu que bate-papo. agradeço. Valeu Valeu. pela conversa. Pedrão. Uma aula de precificação. Forte abraço e até Valeu, a gente. próxima.